Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período fascinante e, olha, muitas vezes mal contado da nossa história, a era pré-colonial. Vamos juntos ver o comecinho do Brasil, de um jeito que talvez a gente não tenha visto antes. Sabe aquela história que a gente aprende na escola? Pedro Álvares Cabral, 1500, a descoberta. Mas será que foi mesmo um acaso? Ou será que a história é um pouquinho mais complexa do que os livros costumam mostrar? Pois é exatamente aí que a gente vai mexer. Vamos investigar a fundo os eventos que, muito antes de 1500, já estavam preparando o terreno para a chegada dos portugueses e para o que viria a ser o Brasil. Beleza, então vamos lá. Para entender o começo do Brasil, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para Portugal. Fica a pergunta: como é que uma nação tão pequena, lá na pontinha da Europa, virou a pioneira das grandes navegações? Olha, a ascensão de Portugal não foi da noite para o dia, foi um processo. Tudo começa lá no século XII com a formação do reino. Aí pula para o momento-chave, uma revolução que botou a burguesia, os comerciantes, no poder. E com isso, o que acontece? A primeira conquista na África e, finalmente, a realização do grande sonho, chegar até as Índias por um caminho totalmente novo, pelo mar. E aqui, ó, tá o pulo do gato. A Revolução de Avis. Pensa nela como se fosse um motor que ligou essa expansão toda. Ela deu poder para a burguesia, sabe? A galera que tinha a grana e, mais importante, o interesse de investir em novas rotas comerciais que dessem muito lucro. E no centro disso tudo, tá esse cara aqui, Dom João I. Ele não só ganhou a guerra e começou uma nova dinastia, como também, e isso é crucial, ele consolidou um estado forte, centralizado. Um país pronto para se jogar nos mares. Ok, mas qual era o plano? A rota comercial pelo mar Mediterrâneo? Bom, essa era dominada pelos italianos. A solução de Portugal foi simplesmente genial e muito ousada: dar a volta no continente africano inteiro. Essa jornada, que ficou conhecida como Périplo Africano, foi o que abriu caminho direto para as tão sonhadas especiarias do Oriente, sem depender de ninguém. Certo, agora sim, vamos avançar para o momento da chegada. Mas como a gente vai ver, Cabral não chegou numa terra totalmente desconhecida, num mundo sem regras. O tabuleiro global, digamos assim, já estava montado. A famosa Carta do Pero Vaz de Caminha, que é tipo a certidão de nascimento do Brasil, né? Ela revela muito da mentalidade da época. Dá uma olhada nessa frase. Por um lado, claro, a busca por riquezas era o objetivo. Mas, por outro, sempre tinha essa justificativa religiosa para a expansão, a ideia de salvar os povos nativos. E é aqui que aquela história de descoberta por acaso começa a desmoronar. A esquadra de Cabral fez um desvio bem grande e intencional para o sudoeste. A grande pergunta é: por quê? A resposta é até simples. Portugal já desconfiava que tinha terra por aqui. Terras que, no papel, já pertenciam a eles. Olha só que loucura! Esse é o Tratado de Tordesilhas, de 1494. 6 anos antes de Cabral chegar aqui, Portugal e Espanha literalmente dividiram o mundo entre eles, com a bênção do Papa. E essa linha imaginária passava exatamente onde hoje é o Brasil, já garantindo a posse dos portugueses. É impressionante, né? Só que essa terra não estava nem um pouco vazia. Muito pelo contrário. Antes de qualquer europeu botar o pé aqui, esse território era o lar de milhões de pessoas, com uma diversidade de culturas e nações gigantesca. Então, vamos conhecer quem eram os verdadeiros donos da terra. Para a gente ter uma ideia dessa diversidade imensa, os historiadores costumam começar com dois grandes grupos linguísticos. Claro que isso é uma simplificação, né? Mas ajuda a gente a visualizar as duas principais realidades culturais que os portugueses encontraram assim que chegaram. No litoral, quem os portugueses encontraram foram principalmente os povos do tronco tupi. Já no interior, existia uma variedade enorme de nações que eles agruparam com um nome só: Tapuia. E essa distinção foi fundamental, porque os portugueses se relacionaram de um jeito com os tupi e de outro, bem diferente, com os tapuia, que foram logo taxados de selvagens, de bárbaros. E o mais interessante é a origem da palavra tapuia. Não era um nome que esses povos se davam. Era uma palavra em tupi que significava os que falam outra língua. Ou seja, já era um termo para definir o outro. Os europeus pegaram essa palavra e, com todo o seu etnocentrismo, transformaram num sinônimo de bárbaro e usaram isso para justificar muita violência. A sociedade tupi era super complexa, bem organizada, com uma divisão de tarefas muito clara entre homens e mulheres.
E sobre a antropofagia, que é um assunto que sempre gera curiosidade, é importante entender, não era canibalismo por fome, era um ritual de guerra, uma forma simbólica de absorver a coragem e a força do guerreiro inimigo que tinha sido vencido em batalha. Ok, então os portugueses chegaram. E o que eles queriam? Ouro, prata, metais preciosos. Mas não acharam nada disso de cara. Então, a atenção deles se voltou para a primeira grande riqueza que o Brasil tinha a oferecer. O pau-brasil, a árvore que não por acaso deu o nome para essa nova terra, se tornou a sua primeira grande commodity. E por quê? Simples. A madeira dela produzia um corante vermelho muito vivo, um artigo de luxo super cobiçado pela indústria de tecidos da Europa na época. E como é que funcionava essa extração? Basicamente, na base do escambo, da troca. Os indígenas, que conheciam a mata como ninguém, cortavam e transportavam as toras de pau-brasil até as feitorias, que eram tipo uns armazéns na costa. E, em troca, eles recebiam objetos que para eles eram uma novidade e tanto, como machados de metal, facas, espelhos. Só que esse modelo, focado só na extração, meio que de visita, não ia durar para sempre. Em mais ou menos 30 anos, a situação mudou completamente. E isso forçou Portugal a tomar uma decisão definitiva sobre o que fazer com esse território gigante na América. É muito importante a gente lembrar que, nessas 3 primeiras décadas, o Brasil era, na melhor das hipóteses, um plano B para Portugal. O negócio de verdade, a grana alta, o grande prêmio, ainda era o comércio de especiarias com as Índias, lá do outro lado do mundo. Então, o que foi que mudou tudo? A concorrência. Outras nações, principalmente a França, não estavam nem aí para o Tratado de Tordesilhas. Os navios franceses começaram a aparecer na costa, contrabandeando para o Brasil e, um ponto super importante, fazendo suas próprias alianças com os povos indígenas. A primeira reação de Portugal foi mandar umas expedições de patrulha, as chamadas expedições de guarda-costas. Mas a nossa costa é gigante. Logo ficou óbvio que isso não ia funcionar. Para garantir a posse da terra de verdade, não adiantava só visitar de vez em quando, era preciso ocupar, permanentemente. E isso nos deixa com a grande questão que vai definir os próximos séculos da nossa história. A era da simples extração estava chegando ao fim, e o projeto de colonização de verdade estava prestes a começar. O desafio era gigantesco. Como transformar uma terra de escambo, com milhões de habitantes nativos, numa colônia produtiva e controlada pela coroa? Bom, essa é a história que vem a seguir. El de Camero.